Números 13, verso 25, a partir do verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Derramaram e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos como aos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos a seus olhos. Eu tenho uma proposta aqui nessa manhã. Você pode estar se perguntando: pastor, qual a proposta que o senhor tem nessa manhã? A proposta que eu tenho hoje é que você comece a entender todo esse processo que você vive de maneira diferente. Eu quero que hoje, nessa manhã, você comece a olhar para tudo que você tem vivido dentro de uma ótica, dentro de uma perspectiva. E você pode estar se perguntando nessa manhã: pastor, que perspectiva é essa? A perspectiva de que todo o processo que você vive, ele é determinado pela maneira como você enxerga esse processo. Tudo aquilo que você vive, toda a expectativa que você tem, tudo aquilo que você almeja, ele vai se diferenciar por 2 pontos. O primeiro ponto é a maneira como você enxerga esse processo. E o segundo ponto, que vai fazer total diferença, é como você aplica a tua fé dentro desse processo. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel tinha uma promessa. Esse é o contexto da história. Existiu uma promessa para esse povo. Que promessa era essa? A promessa de alcançar uma grande terra. Um povo que Deus levanta debaixo de uma promessa. E faz essa promessa a Abraão, dizendo: te darei a ti e a tua família uma terra diferente, grande, poderosa. E nós, quando entramos no processo da vida de Abraão, nós começamos a entender que Abraão, ele ouve o chamado de Deus. Ele peregrina, ele entende que havia uma promessa que estava sobre a sua vida e sobre a sua casa. Só que nesse processo de transição, entre sair de um lugar estranho e ir para um lugar onde Deus apontava que ele receberia a promessa, algum tempo se passa. E esse povo que é levantado em Abraão, ele se vê por um período subjugado. Nós chegamos no período do Egito, e nós vemos um povo que tem promessa sendo subjugado por uma nação, se tornam escravos ali. Mas a mesma Bíblia vai dizer que o povo que se torna escravo, ele cresce em quantidade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer aqui nessa manhã? Eu quero dizer para você que para quem tem promessa, independente da situação que possa estar vivendo, a mão de Deus continua estendida sobre a tua vida. Você entende bem a proposta, você conhece bem a história. Deus levanta o libertador. Deus levanta alguém para guiar o povo em direção a essa mesma promessa. Moisés se levanta, e agora Moisés está direcionando o povo para buscar aquilo que um dia foi prometido por Deus.
O que eu consigo entender com isso é que, independente do tempo, independente da circunstância, independente do momento, independente de tudo aquilo que nós vivemos, hoje, nessa manhã aqui, eu falo para pessoas maduras, pessoas que têm uma trajetória de vida, que têm um contexto, e tem uma coisa que eu prezo muito. Eu tenho 50 anos, e eu prezo muito pelo que Deus me deu durante esse tempo, que é a condição de ter experiência. A experiência faz toda a diferença no processo. Nós vemos os jovens, são impetuosos. Os jovens não têm medo de nada, não temem nada, mas não têm a nossa perspicácia em entender o processo. Eu prego nessa manhã para pessoas aqui que têm a experiência carregada devido ao tempo, e tem uma outra visão daquilo que é a vida e do que é o alcance da promessa. Moisés, naquele tempo, ele se levanta e direciona o povo. A Bíblia vai dizer que o povo sai do Egito. O faraó é obrigado a deixar o povo sair. O povo sai do Egito. O povo peregrina pelo deserto. O povo está em direção à promessa. O povo está em direção àquilo que Deus havia prometido. E quem não quer alcançar a promessa? Quem não quer viver a sua promessa? Quem não quer viver aquilo que Deus um dia determinou sobre a sua vida para que vivesse? Todos nós queremos viver a promessa. A cada dia que nós levantamos, temos a expectativa de que algo novo de Deus vai se manifestar sobre a nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei o que você veio buscar e qual é a terra que você quer chegar aqui nessa manhã. Eu não sei qual é o teu objetivo. Eu não sei qual é o teu propósito. Eu não sei por quem você veio buscar aqui nessa manhã. Mas eu tenho uma resposta que desce do céu para a tua vida hoje aqui. É que, independente do teu propósito hoje nessa reunião, o Deus que você veio buscar é poderoso para fazer tudo aquilo que você espera. Quando nós lemos o livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos ver Moisés diante da promessa. E aí eu quero começar a pregar em cima desse contexto, que é um contexto de atitude. A Bíblia vai dizer que Moisés separa 12 homens para um propósito. Estão diante da terra. Só que precisam identificar se a terra realmente é a terra proposta por Deus. E ele separa 12 homens. E quando eu enxergo isso com o meu olhar crítico, eu consigo entender que Moisés está separando 12 pessoas. E quando Moisés separa 12 pessoas, Moisés está preparando e está designando pessoas com olhares diferentes. Porque somos diferentes. Enxergamos de maneira diferente. Entendemos de maneira diferente. Isso é o ser humano. O ser humano é assim. Existe uma proposta, mas essa proposta ela é enxergada de maneira diferente por cada pessoa. Moisés, quando levanta 12 homens aqui, Moisés ele designa para uma determinada função. Vocês vão entrar na terra, vão passar 40 dias na terra, vão olhar a terra e vão ver se a terra realmente é a terra prometida, é a terra que nós aguardamos. Interessante é que esses homens passam 40 dias na terra e voltam com seus relatórios prontos. 12 relatórios diferentes. Cada um com uma ótica diferente para uma mesma proposta. Vou repetir.
cada relatório de maneira diferente para uma única proposta. Que proposta era essa? Identificar a terra, ver se era a terra da promessa, ver se já era a hora de assumir a promessa. A Bíblia vai relatar que 10 homens voltam, com uma resposta, pastor Marcelino, totalmente adversa àquilo que Moisés gostaria, eu creio, de ouvir. A terra é boa. A terra é a terra do projeto. A terra é a terra da herança. A terra é a terra que nós aguardávamos de Deus. A terra é maravilhosa. Ela tem tudo de bom, ela brota tudo de bom. Eu creio e eu posso conjecturar nessa manhã que se fosse eu, diria, eu nessa terra prosperaria grandemente. Chegou a hora de assumir a promessa. Mas o relatório de 10 homens que voltam é um relatório negativo. Eles dizem, essa é a terra da promessa, mas é impossível de conquistar a promessa. Porque aos olhos de quem já habita na terra, nós somos como gafanhotos, pequenos. Não temos condições de alcançar a promessa. E aqui eu quero criar um parêntese nessa manhã para dizer algo para você, para a tua vida, que vai mudar a tua história. Quando você estiver diante da promessa, enxergue com os olhos de quem te deu a promessa. Quando nós olhamos com nossos olhos, provavelmente será improvável, impossível alcançar a promessa. Mas quando nós olhamos com olhos do nosso Deus, não existe impossível que não possa acontecer. Alguns deles voltam e dizem, é difícil alcançar a promessa. A terra é boa, a terra mana leite e mel, é produtiva, nós seríamos abençoadíssimos lá. Mas eles olham para uma impossibilidade. Já haviam pessoas na promessa, já haviam pessoas na terra, haviam cidades fortificadas na terra. Olham para a promessa, mas não conseguem enxergar a promessa como uma promessa que tinha vindo da parte de Deus. Enxergam a promessa somente como uma terra, quando tinham de estar olhando a promessa como uma promessa que já foi entregue nas mãos daquele povo. Só que o que me chama a atenção dentro do contexto, dentro do processo, é que tem duas pessoas que vão na contramão da ótica de quem achou que não podia conquistar a promessa. Tem dois que no meio dos 12 se levantam com uma outra proposta. Você pode estar se perguntando, que proposta é essa? A proposta de assumir a condição de proprietário da promessa, proprietário da terra. 12 são enviados, 10 voltam com relatório negativo e 2 voltam com relatório totalmente positivo. Pastor, o que eu tenho que fazer para assumir a promessa? Entender que quem te deu a promessa não tarda em te abençoar. A Bíblia vai dizer que eles trazem uma proposta diferente. Caleb se levanta naquele momento e diz, olha, realmente a terra é problemática, realmente é difícil de conquistar a terra, tem gigantes lá, cidades fortificadas lá, povos que aos nossos olhos realmente somos como gafanhotos diante deles. Só que ele tem uma proposta diferente. A proposta dele é, vamos entrar na terra e possuí-la, aquilo que já é nosso por herança. Eu quero me ater aqui à vida de Caleb. Dentro de toda essa proposta, nesse texto, o homem que vem com uma proposta diferente já tem 40 anos de idade. Ele presencia uma geração
que vai se desintegrando ao tempo, aguardando a chegada da promessa. Porque essa geração, ela vai ficando para trás. Alguns morrem no deserto. Outros não aguentam suportar o processo da espera. E Caleb, com 40 anos ali, ainda tem uma resposta positiva. Ainda aguardava a promessa, mas certo que a promessa iria se cumprir. O que Deus quer que você entenda aqui nessa manhã é que a promessa nunca esteve distante de você. A promessa sempre esteve diante dos teus olhos. Porque muitas das vezes temos a tendência, como seres humanos, de olhar para a promessa e achar que a promessa está longe de acontecer, que o processo está longe de acontecer, que tudo aquilo que nós esperamos está tardio para receber, mas não. A promessa sempre esteve diante de nós. Porque se existe uma promessa para a nossa vida a qualquer momento, eu quero repetir isso aqui, a qualquer momento, de repente hoje você levantou da tua cama e quando você passou por aquela porta, Deus já determinou sobre a tua vida que o teu processo vai mudar, que a tua história vai ser diferente, que você vai tomar posse da tua terra. Como eu disse, eu não sei de repente por quem você veio buscar, se você veio buscar por você, se você veio buscar por alguém. Eu nessa manhã, quando passei por aquela porta, eu entrei nesse lugar entendendo que hoje a terra da minha promessa pode ser entregue na minha mão. E eu quero participar isso com você aqui em nome de Jesus Cristo. Aquilo que você veio buscar como promessa para a tua vida, o céu já está liberando, está alcançando a tua casa, o teu projeto, a tua família, os teus filhos, os teus netos. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aplauda Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quando Caleb e Josué trazem uma proposta positiva, eles estão dizendo: olha, nós entendemos de que chegou a hora de conquistar, que chegou a hora de tomar posse. Aquele tempo de Egito, o tempo de cativeiro, o tempo de escravidão, o tempo de carregar pedra, o tempo de ser perseguido, o tempo do deserto já passou. Estamos diante da promessa e vamos tomar posse dela. Eles estão entendendo que dentro desse processo todo, Deus nunca o havia abandonado aquele povo. Porque no processo é assim. Nós nunca caminhamos sozinhos até alcançar a promessa. Eu costumo dizer que antes de você botar o teu pé, o Senhor já botou o pé dele lá e está aguardando somente você chegar. Dentro de todo esse processo, sempre existiu um Deus à frente de um povo. O que muitas pessoas esquecem é que diante de nós vai alguém que é poderoso para ir quebrando cadeias por onde nós não conseguimos passar. Moisés, quando recebe a proposta de tirar o povo do cativeiro, Moisés está recebendo uma proposta para levar um povo a realizar aquilo que não estava no coração do povo, mas antes estava no coração de Deus. Porque quem faz a promessa é Ele. O homem pode até prometer e não cumprir, mas quando Deus promete, tenha certeza de que vai se realizar. O homem falha, o homem erra. Somos sujeitos a falhas e erros como seres humanos, mas Deus não. Deus é perfeito nos seus propósitos. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Deus é perfeito quando Ele chama. Eu tenho 30 anos de evangelho e nesses 30 anos eu nunca passei por uma situação que Deus não estivesse à frente do processo. Às vezes nós estamos vivendo algum processo
E nós, por um momento, entendemos que o processo está difícil, como naquele fatídico dia, onde aqueles homens voltam com uma proposta diferente, dizendo: a terra é boa, mas eu acho que a terra não é para nós. Eu acho que a terra, ela realmente ela é maravilhosa, mas eu acho que para nós conquistarmos, nós não vamos conseguir. Durante 30 anos, pastor, o senhor nunca viveu nenhuma adversidade? Muitas, várias, mas em todas elas o Senhor sempre esteve presente. Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos deixou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para você que no processo que você está vivendo, que você está passando, Deus está do teu lado, passando contigo. Você não está sozinha, você não está sozinho. Quando a proposta de Caleb vem, é uma proposta que ela vai vir como um divisor de águas dentro daquele processo. Escute bem isso aqui. Aqueles homens trazem 10 relatórios negativos. Só que o relatório negativo, ele tem um problema muito sério. Esse é o problema de você estar do lado de pessoas que estão desesperançosas e não têm uma palavra. E não conseguem entender que estão dentro de um projeto. A Bíblia vai relatar que eles conseguem desanimar o povo que está ali. Eles desanimam o povo com aquela palavra. O povo começa a receber algo e entender que se 10 disseram que é difícil de nós alcançarmos a promessa, é porque é difícil de alcançar a promessa. Eu quero pegar um parêntese aqui nessa manhã. Eu costumo sempre dizer isso quando ministro para casais. Eu costumo sempre dizer: a tua casa faz parte da promessa que Deus entregou para você. Então nós temos que entender muito bem aquilo que nós proferimos, falamos e damos a entender. Eu já tratei vários casais, onde quando sentam para uma conversa, para um bate-papo, você consegue entender e identificar que dentro do processo que eles têm passado, são mais palavras de derrota do que palavras de vitória. São mais palavras negativas do que palavras positivas. E isso cria um contexto onde a tua área espiritual é atingida. Há um enfraquecimento espiritual dentro desse processo. Porque quem foi chamado debaixo de uma promessa foi chamado debaixo de um projeto. Não existe promessa sem projeto. Deus nunca vai iniciar nada para que Ele não termine. Deus nunca vai te chamar para nada que Ele já não tenha uma solução para aquela situação. Eu acompanhei o culto de domingo de vocês. E eu vi quando o pastor falou sobre o processo Casa de Fé. Casa de Fé, né? É um projeto. De quem vem esse projeto? Vem de Deus. O pastor é ousado somente para transmitir aquilo que Deus já falou com ele. Aí eu vi uma notícia hoje aqui, que depois desse anúncio, a perspectiva eram 3.000 casas serem alcançadas. E até agora foram alcançadas ainda não chegou a 1.000 facilitadores de pessoas que vão abrir a sua casa. Olha a importância disso aqui, gente. Olha a importância disso aqui. Abrir a sua casa para que pessoas lá possam receber parte da promessa que você já faz parte. Você entendeu a grandeza do projeto?
Por que eu falo isso? Porque eu sou fruto de uma porta aberta que me recebeu um dia. E ali eu ouvi a palavra de Deus, entendi que fazia parte de um projeto e já se vão 30 anos militando em prol do Evangelho. Quando você abre a porta da tua casa, você não está abrindo a porta da tua casa somente para pessoas, você está abrindo a porta da tua casa para que Deus institua lá um projeto. Ô pastor, e o que eu ganho com isso? A partir do momento que você abre a porta da tua casa, Deus começa a derramar sobre a tua vida coisas sobrenaturais, espirituais, que vão fazer toda a diferença na tua caminhada. Toda a diferença. Eu fui alcançado dentro de um contexto que era improvável aos olhos do homem que eu saísse. Improvável. Aos 14 anos, viciado em cocaína. 14 anos. Vivi um processo tenebroso. Um processo triste. E eu ouvia pessoas dizer para mim: Deus tem um projeto na tua vida. Mas eu preferi ouvir os relatórios negativos do que os relatórios positivos. Pessoas diziam: Deus tem um projeto na tua vida. E eu dizia: sai, eu não gosto. Eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja. Eu não consigo me enxergar dentro desse processo, dentro desse projeto. Mas o importante é que um dia, eu fui evangelizado por uma pessoa. Nesse dia ela me deu um panfleto de evangelização. Na hora eu não li aquele panfleto. Eu dobrei, guardei e botei no bolso de um casaco que eu estava. Para você entender o que é o projeto de Deus na vida de uma pessoa. Para você entender a importância que você tem no processo que você está inserido com Deus. Quem é você diante da terra da promessa. E a tua importância dentro desse processo. Um dia de muita loucura pela droga e de fissura pela droga, já não aguentando mais viver aquele processo, porque eu já não aguentava mais, eu pedi a morte. Eu fui num bolso desse casaco da madrugada, pedindo a morte. Quando eu botei a mão dentro desse bolso, eu tirei um panfleto de lá de dentro, que eu já nem lembrava mais que estava lá. E quando eu abri, isso era 1h da manhã, dentro do meu quarto trancado, quando eu abri aquele panfleto, que eu olhei, estava escrito: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Naquele momento eu não sabia orar. O pastor Leonardo hoje é pastor, mas já teve o seu processo, já passou pelo seu processo, já passou pelo processo negativo, já passou pelo processo de dor, já levei dor à minha casa, à minha família. Naquele momento a minha oração foi: Senhor, eu não te conheço, só te conheço de ouvir falar, mas se o Senhor é o Deus realmente que pregaram para mim, eu quero ser liberto. Naquele dia eu tive praticamente uma febre de 40 graus, eu passei por um processo naquela noite, achei que estava tendo ali uma overdose. Na parte da manhã, quando eu levantei diferente, fui em frente ao espelho, me olhei, minha mãe saiu do quarto, olhou para mim e falou: você está diferente. E eu comecei a entender que existia um projeto de Deus sobre a minha vida. Pastor, o que o senhor quer dizer nessa manhã? Quero dizer para você que independente do processo que você esteja passando, Deus está nesse projeto com você. Havia uma promessa. Havia uma promessa. A promessa que eu queria era alcançar a minha casa, alcançar a minha família, ter uma família, e tudo isso Deus proporcionou. Deus nunca vai te inserir dentro de um processo para te abandonar no meio do caminho. Deus me trouxe hoje aqui para falar para você.
Deus nunca vai te colocar dentro de um projeto para que o projeto venha a falir no meio do caminho, não. E eu quero profetizar aqui nessa manhã sobre a tua vida, porque eu sou assembleiano, irmão. Sabe, então assembleiano é assim, eu também faço parte de um povo que tem fogo no pé. Sabe, eu estou tentando me segurar aqui, mas Deus está mandando eu dizer algo aqui nessa manhã. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo que nada daquilo que tem tentado parar a tua trajetória, a trajetória da tua família, vai prevalecer diante do teu Deus. O Deus que você veio buscar hoje aqui nessa manhã é o Deus que entra na tua casa, no teu projeto, na tua família, e vai dar vitória para você nessa manhã. Agora, se você pode, eu posso ouvir aí um glória a Deus e um aleluia para o Deus que te chamou. Eles estão olhando e estão dizendo, diante de toda palavra negativa, nós temos uma palavra que vai levar o povo a conquistar. Que palavra é essa? Entramos na terra e vamos tomar posse daquilo que é nosso por herança. Pastor, por herança, sim. Tomando posse da promessa por herança. Uma promessa, algo que Deus determinou e que ninguém tem condições de arrancar da tua mão. O inimigo pode até se levantar. O inimigo pode até tentar te afrontar, mas aquilo que está na tua mão é teu. O Senhor já entregou para você. Que você saia daqui nessa manhã entendendo que você faz parte de um projeto, de um processo, de uma promessa. Quando eu quero me ater à vida de Caleb, já estou terminando. Quando eu coloco o meu foco dentro da vida de Caleb, eu aponto para alguém que tinha esperança apesar da idade. Outro dia eu liguei para um amigo meu e ele falou: Léo, já estou muito velho para viver o processo. Aí eu falei: tu está com quantos anos? Ele falou: estou com 57. Eu falei: pelo amor de Deus, está com 57? Tu acha que tu já viveu tudo que Deus tem para você viver? Eu falei: Sidão, eu estou com 50 anos e estou pronto para viver o melhor de Deus para a minha vida para mais 50. Estou pronto para viver para mais 50. Pastor, mas eu sou corajoso. O Senhor me encoraja a cada dia que eu levanto, a cada dia que eu coloco o pé fora da cama. Sou eu diante de Deus dizendo: Senhor, me dá força para continuar, me dá força para prosseguir, me dá força para pregar, me dá força para orar. E quando eu não tiver força, que o Senhor intervenha e me levante com a tua mão forte, porque estamos de pé por Ele, tudo é para Ele, sempre foi Ele, é tudo por Ele. O tempo passa, o tempo voa. E dentro desse contexto todo, Moisés morre. Quando Moisés morre, Moisés institui e levanta Josué. Só que o que eu acho lindo do processo da história é que quando Moisés morre e Deus levanta Josué, Moisés já havia conquistado algumas porções da terra. E Josué nesse tempo se torna um grande guerreiro. Alguém que entendeu a proposta e não parou de lutar diante da herança que entendia que era dele. Mas ainda faltavam ganhar alguns territórios, porque nem toda a terra havia sido conquistada.
nem toda a terra havia sido conquistada, ainda haviam alguns lugares para conquistar. E dentro desse projeto, dentro desse processo todo, nós vamos encontrar Calebe, novamente, o companheiro de Moisés, o companheiro de Josué, o homem de palavra diferente, de palavra de esperança. Nós vamos encontrar esse homem agora com 85 anos de idade. Nós estamos vendo um homem que ele passa dos seus 40 aos seus 85, lutando pela promessa, aguardando que a promessa se realizasse. Quando chega um determinado momento, é hora de dividir a terra. A promessa havia se cumprido. O Senhor já havia dado a eles aquilo que eles esperavam. Josué capítulo 14, versículo 9, diz assim, ó. Abra a tua Bíblia aí. Josué capítulo 14, versículo 9. Não vamos no 9 não, vamos no 6. Livro de Josué, capítulo 14, verso 6. Acharam? Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou neste dia, pois naquele dia ouviste, lá estavam os aniquins, grandes e fortes cidades, e o Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Calebe está dizendo para Josué: Josué, você estava comigo naquele dia, quando Moisés disse que eu faria parte do povo que assumiria a promessa. E ele vem lembrando a Josué e vem dizendo: Josué, quando nós entramos na terra eu tinha 40 anos, mas eu acreditei na promessa, eu entendi que eu iria viver o processo, iria alcançar a minha vitória. E nesse momento ele traz a lembrança a Josué, dizendo: Josué, eu tenho 80
85 anos hoje, mas a força que eu tinha aos 40 eu tenho hoje, da parte da minha terra, porque eu ainda tenho força para guerrear e conquistar. Deus te trouxe, levanta a tua mão, bota a tua mão pro alto, levanta ela. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que a tua força vai se multiplicar, que o Senhor vai entrar com um projeto na tua vida diferente daquilo que você já viveu, e tudo aquilo que você almeja alcançar, o Senhor já determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Há um projeto de Deus nessa manhã de quinta-feira, e Deus dizendo para você: eu estou contigo nessa peleja. Você pode aplaudir a Ele, aplauda o Senhor nessa manhã. – 85 anos, pastor Marcelino. 85 anos, e Caleb está dizendo: a força que eu tinha aos 40, eu continuo tendo hoje para conquistar aquilo que um dia foi falado por Moisés. Pastor, qual a palavra de hoje? Não deixe a promessa morrer na tua vida. Independente do processo, independente de tudo aquilo que você possa estar vivendo. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor está pregando hoje aqui de manhã. Não tem, eu tenho muito processo, passo por vários processos, vários. Eu tenho um irmão que está com câncer, mas eu entendo que nada é impossível para aquele Deus que eu escolhi servir um dia. Então, a cada dia que eu levanto, eu profetizo sobre a vida dele vida. Eu profetizo sobre a vida dele vitória. Eu ainda tenho pessoas da minha família que eu tenho que ganhar para Cristo, e não há tempo a perder. O que Deus quer dizer para vocês nessa manhã: continua caminhando, porque não há tempo a perder. Você quer um conselho nessa manhã? Abre a porta da tua casa, coloque o projeto Fé lá dentro, e você vai ver a mudança de Deus na tua vida. Algo sobrenatural vai acontecer. Não perca tempo de trazer Deus para dentro da tua casa, Deus para dentro do teu projeto. Não perca tempo, não deixe passar. O Caleb estava dizendo: 85 anos, e eu ainda tenho força para acreditar na promessa. Deus tem muita coisa a fazer através da tua vida, amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.